Processo civil. Vamos começar aqui o procedimento comum, tá? Procedimento comum. Então, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Título 1, do procedimento comum. Disposições gerais. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário desse código ou de lei. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Então, a regra é o procedimento comum. Exatamente essa ordem. Petição inicial. Os requisitos da petição inicial. A petição inicial indicará o juiz a que é dirigida, os nomes, os prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e réu. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, o causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Bom, então, os requisitos da petição inicial, que costuma cair também bastante em prova, o primeiro é o juízo a que é dirigida, tá? Se é a comarca de Santos, etc. A qualificação das partes, tá? Nome, prenome, CPF, CNPJ, e-mail, endereço eletrônico, tá? Tem duas características que são novas aqui. Depois do estado civil, tem a existência de união estável. Essa é nova. E também o endereço eletrônico, né? O e-mail, tá? Bom, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido o que acontece, fato é o que aconteceu, exatamente, e os fundamentos jurídicos do pedido é onde está na lei que aquilo não pode, ou que feriu um direito, etc. Depois tem que vir o pedido, com as suas especificações, o que está se pedindo. Eu quero 10 mil reais por causa disso. Não. O valor da causa, que pode ser a soma dos pedidos ou de outras maneiras, mas tem que ter o valor da causa, tá? As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, porém, isso aqui a gente vai ver mais pra frente, que a regra é ter essa audiência de conciliação ou de mediação. A regra é ter. Se tanto o autor quanto o réu não quiserem, aí tudo bem, não vai ter. Mas se um deles quiser, vai ter, tá? Não tem jeito. No caso, o autor ele indica aqui, já na petição inicial, se vai querer ou não, e o réu com uma petição, com uma mera petição simples, já dentro até 10 dias antes da audiência, ele consegue dizer que ele não quer, tá? Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, que é a qualificação, né, poderá a petição inicial requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. A petição inicial não será indeferida se, a despeito de falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu, tá? Se for possível a citação do réu, a petição não tem por que ser indeferida. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso à justiça. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, tá? 15 dias a emende. Então vai ter emenda no prazo de 15 dias.
ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Do pedido. O pedido deve ser certo. Tá? A regra é que o pedido seja certo. Compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Tá? A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então, lê de novo, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, então, o objeto dessa ação é o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas. Essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Tá? E serão incluídas na condenação, enquanto durar sua obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Tá? Então, o devedor ele tem que continuar pagando. Tá? É exatamente isso que diz. O pedido deve ser determinado. Então, a gente viu que ele tem que ser certo e agora a gente tem que viu que ele tem que ser determinado. É ilícito, porém, formular pedido genérico. Aliás, desculpa, é lícito. A regra é que ele seja certo e determinado. Porém, existem três causas que podem, que aceitam pedido genérico, que são as ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, tá? Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, e quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, o pedido deve ser certo e determinado. Genérico é aceito? Sim, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, quando não for possível determinar as consequências do ato ou do fato, e quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Tem que decorar. O pedido pode ser genérico nas ações universais, quando não é possível determinar as consequências do ato ou fato, e quando a determinação do objeto ou valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Tem que decorar. O disposto nesse artigo aplica-se à reconvenção. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Se ele puder cumprir de mais de um modo, tá? Essa prestação vai ser alternativa. O pedido será alternativo, tá? Quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Bom, quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Então, quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, tá? O juiz assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Isso aí vai estar na lei ou no contrato, né? É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Então, você faz o pedido em ordem subsidiária. O juiz conhece da posterior, caso ele não acolha a anterior. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Pode. Tá?
É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Então, ou seja, o autor vai lá e num único processo, só que contra o mesmo réu, ele formula vários pedidos contra o réu, contra o mesmo réu, tá? Mesmo que esses pedidos não haja conexão entre eles, tá? Bom, são requisitos de admissibilidade da... Os pedidos sejam compatíveis entre si. Tá? Veja bem, não há conexão, porém eles são compatíveis entre si. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, né? Tem que ser o mesmo juiz que julgaria as duas ações distintas, né? Seja adequado para todos os pedidos de procedimento. Se for um pedido que não é adequado para determinado procedimento, então não pode. Então, pode acumular pedido? Pode. Eles precisam ter conexão? Não. Porém, eles têm que ser compatíveis entre si. Eles têm que ser o juiz tem que ser competente para conhecer de todos os pedidos. E esse pedido ele tem que ser adequado para todo tipo de procedimento comum, enfim, tem que ter todo o mesmo procedimento, todos os pedidos tem que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. O tipo de procedimento tem que ser adequado para todos os pedidos. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, agora aqui dizia lá no inciso 3, cada pedido corresponde a tipo diverso de procedimento. Aí será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. Pode ser diferente, então, o procedimento pedido? Pode, só que aí o autor vai ter que empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas para procedimentos especiais. Aqui se sujeitam um ou mais pedidos cumulados que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. O inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às cumulações de pedidos que trata o artigo 326. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito. Tá? Nesse caso, é na obrigação indivisível com pluralidade de credores. Aquele que não participou do processo vai receber a parte. Ele é credor, ele não participou. Só que a obrigação é indivisível. Tá? Tem essa pluralidade de credores, tem vários credores. Aquele que não participou do processo ainda assim vai receber sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Tá bom? Todos ganham, né? O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Então, a citação pode ser alterada, editada? Pode. Tá? Desculpa, citação. O pedido. O pedido pode ser alterado lá na petição inicial? A causa de pedido pode ser alterada na petição inicial? Pode. Até a citação não depende nem de consentimento do réu. Até a citação. Agora, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, pode, com consentimento do réu, assegurado ou contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Então, pode-se aditar o pedido ou a causa de pedir, tá? Até o nesse caso, após a citação, até o saneamento do processo, tá? Mediante a possibilidade de manifestação no prazo
mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesse artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedido. Do indeferimento da petição inicial. A petição inicial será indeferida quando for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Tá? Então são 4 hipóteses de que a petição inicial vai ser indeferida quando ela for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, ele não tem interesse, aconteceu alguma coisa aí no meio da rua, e a mãe da pessoa entra com ação pro direito do filho, por exemplo, não pode. Tá? Nesse caso, a mãe não tem interesse processual, quem tem é o filho. Medidas prescrições dos artigos 106 e 321. Considera-lhe. Agora vai me falar aqui o conceito de inepta. A petição inicial vai ser inepta quando? Aqui. Quando o pedido ou caso de pedir, ela é inepta. É por isso que não fala no a petição quando a petição inicial vai ser indeferida, porque no caso já está no próximo. Ela está dentro do inepta. No caso, quando falta o pedido, né? Ou a caso de pedido. 2. Quando a petição vai ser inepta? Quando falta o pedido a caso de pedir. Quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. A gente viu que o pedido tem que ser certo e determinado. Se for indeterminado, exceto aquelas hipóteses, né, que diz que pode, o pedido genérico, então, ações universais, etc., né? Se for indeterminado, a petição é inepta. Tá. E da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. E quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquela que pretende controverter, além de quantificar o valor em controvérsia do débito. Na hipótese do parágrafo 2º, o valor em controvérsia deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar. É sentença, né? Então, apelação. Facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Essa apelação volta para o juiz. O juiz em 5 dias pode se retratar antes de ir para o tribunal. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar. Facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Tá, isso aqui foi o que eu li. Se não houver retratação, aí o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso, né? Que são no caso as contrarrazões, né? Cita o réu para dar as contrarrazões. Sendo as contrarrazões e vai tudo para o tribunal. Reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos. Tá? Observado o disposto no artigo 334. Então, quando começa a correr o prazo, sendo a sentença reformada pelo tribunal, a sentença foi reformada, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos. Quando o retorno começará a correr da intimação do retorno dos autos. Isso mesmo. Observado disposto no artigo 334. Não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Tá?
procedência liminar do pedido. Nas causas que dispensem a fase instrutória, tá, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, tá, de cara, ele já vai julgar liminarmente improcedente. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, ele nem cita, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Nem cita o réu. Tá? Quando tiver súmula, diferente de já tiver súmula contrária, né, do STF ou do STJ, quando tiver acórdão, quando contrariar, né, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, muitos recursos com o mesmo tipo né, igual, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas e ou de assunção de competência. 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição, obviamente. Decadência ou prescrição já nem tem porquê conexão, né? Não interposta pela ação, aí o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença nos termos do artigo 241. Porque senão, o réu não foi citado, ele nem saberia que teve um processo rodando contra ele, né? Na verdade, então, como ele não vai ser nem citado, na própria petição inicial já vai ser julgado liminarmente improcedente, então o autor ele tem como uma sentença, né? Ele tem como entrar com recurso, que seria apelação, não entrou, aí simplesmente o réu vai receber a intimação falando que deu trânsito em julgado, tá bom? Ele foi absolvido, né, digamos assim. Parágrafo 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com citação do réu. Se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar as contrarrazões do recurso, no caso, no prazo de 15 dias. Tá?